Bom dia! Como vai você? Como é bom estar aqui nesse dia lindo que o Senhor preparou para nós. É muito bom ter a sua companhia e eu já quero te pedir, se você desejar, deixe um like, comente, compartilhe, se inscreva no canal. E como comentou uma garota do trabalho infantil que eu fui fazer esses dias, ela disse, não esquece de pedir para ativar o sininho das notificações. É interessante isso, mas deixe seu like, porque assim você ajuda esse canal a crescer um pouco mais e alcançar mais algumas pessoas. Nós estamos hoje lendo o Salmo 140, 141. Ontem nós lemos o Salmo 139, um lindo salmo do salmista Davi. E hoje nós vamos também ler Salmo do salmista Davi. Como é bom! Mas eu quero orar por você e com você. Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de estarmos juntos para falar do teu amor, do teu presente que tu nos mandaste, meu Deus, mandando teu Filho Jesus Cristo para esse mundo, para vir trazer a nossa salvação. Morrer na cruz do Calvário como um cordeiro, derramando o seu sangue para nos purificar. Senhor, estende as tuas mãos sobre a vida de cada um, sobre a vida de cada família. Dá-nos um dia na tua presença, é o que nós te pedimos e te agradecemos no dia de hoje. Amém. Vamos ler então o Salmo de número 140 e 141? Tá pronto então? Vamos! Que coisa maravilhosa. Então vamos lá. O salmista ora para que seja livre de inimigos potentes e injustos. Esse é o título da Bíblia Pentecostal. Vamos ver o tema da Bíblia de aplicação pessoal, desse mesmo salmo, o 140. O tema é oração por proteção contra aqueles que nos caluniam ou ameaçam. O livramento começa quando confiamos nosso futuro a Deus. O autor desse salmo, já falei, Davi, salmista Davi, ele vai nos dar esse presente mais uma vez. Olha só, diz assim, livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, os quais pensam mal no coração continuamente, se ajuntam para a guerra. Aguçaram a língua como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio e guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho, armaram-me laços corrediços. Eu disse ao Senhor, tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não cumpras, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos. Não deixes ir por diante o seu mau propósito, para que não se exalte. Quanto aos que cercando-me levantam a cabeça, cubra-os a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançadas no fogo em covas profundas, para que se não tornem a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. O mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim, os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. Olhe que coisa interessante esse salmo 140 do salmista Davi. O que é que a gente encontra aqui? Nós encontramos a suficiência de Jeová. Olha só, esse salmo ele é diferente dos anteriores. Veja que o salmista Davi, ele vem pedindo para o Senhor livrar ele do homem mau, livrar ele do homem caluniador, livra ele das línguas. Interessante, olha o que é que a gente encontra, o que a gente encontra nesse salmo. Vamos ver aqui. Olha, no versículo de número 3, o que tem no versículo de número 3? O salmista diz, aguçaram a língua, ó que coisa terrível, como a serpente. O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. O salmista está pedindo socorro a Deus. Ele está dizendo assim, Deus, me livra, porque os meus inimigos
Os meus inimigos estão igual víbora, igual cobra com veneno, falando mal de mim. Me livre disso. E ele pede também para que ele livre das suas mãos. Olha o versículo 4. O versículo 4 diz assim: guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio. Ele pede para o Senhor guardar ele das línguas dos maus, dos caluniadores. Pede para guardar das mãos. E aí, depois que ele pede para guardar disso aqui tudo, uma coisa acontece. Olha o versículo 6. O versículo 6 já muda a história. Depois de ele se queixar, o salmista, ele abre o coração de uma forma, de tanta confiança. Veja o que nós lemos, nós estudamos no Salmo 139, a confiança, né? No Deus que faz, no Deus que protege. E agora o salmista, depois de pedir que livre, que olhasse para quem falava mal dele, quem queria maltratar ele, livrasse ele de tudo isso, ele demonstra uma confiança tão grande que da queixa ele dá lugar à confiança. O salmista é como que ele se esquecesse dos homens e vai lembrar de Deus. Quando nós estamos seguros naquilo que Deus faz por nós, nós esquecemos da maldade do homem. Nós só lembramos da bondade de Deus. E isso é maravilhoso. Olha o versículo 6, ele diz: eu disse ao Senhor, há uma conversa, tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas ao Senhor. Senhor Deus, fortaleza minha. Não me importa o que esteja acontecendo. Acredite, Deus está olhando para você. E o salmista nos mostra lindamente isso que acontece. O Salmo 140. Que coisa maravilhosa é essa? E diz aqui, ó, quando ele diz do versículo 1 ao versículo 13 desse salmo, ele vem falando: me livra do inimigo, né? O crente deve pedir que Deus não somente o livre de pessoas más, como também do maligno. Nossa oração é que Deus nos livre das artimanhas do inimigo, das artimanhas do maligno, de Satanás. Por quê? Porque ele tem seus canais também para tentar atingir os servos de Deus. Mas o que nos alegra é que nós temos um Deus que nos protege. Nós estamos, como diz o Salmo 91, que nós já lemos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ó, descansa. E quando nós descansamos é porque nós confiamos no Deus que está cuidando de nós. Mas nós vamos agora para o Salmo de número 141. Vamos lá? É um salmo de Davi também. Olha que coisa maravilhosa. O salmista ora para que seja preservado no meio da tentação. Olha só, ele vem no Salmo 140, o salmista Davi, pedindo que Deus guarde ele, livre ele da língua maldosa, de quem calunia, das mãos que querem fazer mal. Mas ele se esquece, de repente ele se esquece desse homem mau e ele só se lembra de Deus, do Deus que pode fazer. Agora a gente encontra o salmista aqui pedindo para que seja preservado, guardado, livrado no meio da tentação. E aí diz aqui o Salmo 141, vamos ler então? Diz assim: Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e sejam levantadas minhas mãos como sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma eu das suas delícias. Fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo para a minha cabeça, não rejeitará. Porque continuarei a orar a despeito das maldades deles. Olha esse versículo 5, vou repetir. Fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo que a minha cabeça não rejeitará. Porque continuarei a orar a despeito das maldades deles. Quando os seus juízes forem arremessados na rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Como quando alguém lavra e sulca a terra, são os nossos ossos espalhados à boca da sepultura. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus. Senhor, em ti confio, não desampares a minha alma.
Guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Esse foi o Salmo 141, do salmista Davi. Olha o que é que o salmista se refere. Ele vem nesse salmo pedindo paciência quando provocado. Né? E aí ele vai, ele faz uma coisa. O que é que nos ensina isso aqui? Davi, ele vivia sendo atacado. Guerra, por palavras, por tanta coisa. Atacado por inimigos que não somente falaram contra ele, como juízes falsos. Olha que coisa interessante. Procurando condená-lo. Quer ver aqui uma coisa? Quando ele diz no versículo 5 do Salmo 140, ele diz: fira-me o justo, será isso uma benignidade. Ora, um justo me ferir será benigno. Agora, um mau, e repreenda-me, será um excelente óleo, que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei como a orar a despeito das maldades dele. Independente da maldade, nós devemos continuar orando. Nós aprendemos nesse salmo com o salmista Davi, independente se alguém está falando mal de você, independente se alguém está desejando mal para você, você é melhor do que aquela pessoa que está falando mal de você. Por quê? Porque você tem Deus no coração. Ah, missionária, mas às vezes é gente da minha igreja mesmo. Não se importe com isso. Veja o que é que você tem. Veja que no Salmo diz que Deus, ele vê o nosso coração. Lembra disso? No Salmo 139 que nós lemos? Senhor, tu me sondas e me conheces. Hein? Então o Senhor está vendo o seu coração, independente do que estão fazendo com você. Ore, clame a Deus. É Deus quem vai resolver. E o salmista nos deixa isso bem claro. Olha que coisa maravilhosa. O salmista, ele não procura fazer vingança com suas próprias mãos, não. Ele pede a Deus. E ele diz no versículo 9, olha o que é que o salmista pede. 141, versículo 9. Guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Olha só. Um laço armado é para a pessoa cair. O laço corrediço é aquele que sai de um lugar para outro. Não é assim? Olha só. Mas aí ele pede uma coisa a Deus. No versículo 10. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Só faz isso quem confia no Deus que guerreia as suas causas. E o salmista Davi, ele tinha essa confiança plena no Senhor. E é isso que nós precisamos entender e aprender no dia de hoje a respeito do que nos ensina este salmo. Interessante que diz uma coisa aqui, ó. Vamos ver o que é que está dizendo, se tem alguma coisa a ver com esse salmo. Lá no livro de Provérbios, vamos para Provérbios, vamos ver o que tem lá, se tem alguma coisa falando desse salmo. Provérbios 15, se você puder, abra sua Bíblia aí, se não, você pode anotar. Provérbios 15, mas vai, o que é que tem Provérbios 15 a ver com salmo, rapaz? Vamos lá, espera um pouquinho. Vamos lá, Provérbios 15, versículo 5, o que será que diz aqui? O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Quando nós lemos o versículo 5, e aí vamos também ler o versículo desse Provérbios 15, o versículo 32 diz: o que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O que é que o salmista está dizendo? Que ele fala assim, ó, quando o justo tá falando, fazendo coisa comigo, fira-me o justo, será um bem, né? E aqui está dizendo, Provérbios está nos ensinando alguma coisa, mas vamos ver também, lá no Novo Testamento, o Evangelho de João, lá no Novo Testamento, eu já vou terminar, só um instantinho. João capítulo 16, o versículo 8, olha o que diz aí, olha o que está dizendo aqui. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Quem? Deus. Esse Deus que Davi está dizendo aqui,
Guarda-me dos laços que me armaram. É desse Deus aqui. E aí, aqui, o evangelista João está dizendo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Olha, quem é o Espírito Santo de Deus é quem convence. Não sou eu, não é você, não é igreja, não é doutrina, não é nada. Bíblia, palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus, e a Bíblia está dizendo isso. E é muito interessante a gente caminhar na Bíblia. Quando a gente lê os Salmos, a gente acha que algumas pessoas já disseram, nossa, eu lia os Salmos e só lia e pronto, e não prestava atenção, mas agora eu fico feliz com isso, sabe por quê? Porque quando Deus fala conosco para fazer alguma coisa e nós obedecemos, nós vemos o agir de Deus na vida das pessoas. E aí, esse Salmo 141, o salmista nos leva a ver que a nossa atitude para com tais servos que tentam fazer o mal conosco, revela a nossa própria condição espiritual. Quando os servos de Deus fazem alguma coisa para nós, como sendo bem, revela a própria condição espiritual daquela pessoa. Se a pessoa está fazendo mal, está dizendo que ele não está bem espiritualmente diante de Deus. Olha que espelho maravilhoso. E isso serve para nós. Nós podemos chegar na frente do espelho e conversar com a gente mesmo. E se olhar e dizer, e perguntar ao Senhor, Senhor, eu estou fazendo a sua vontade perfeita? Faz isso. Faz esse exercício no dia de hoje. Ah, missionária, mas eu estou muito triste. Vai na frente do espelho e veja que pessoa linda está na sua frente. Faz esse teste e manda dizer para mim o que você viu. Se você não viu uma pessoa que pronta a pedir socorro a Deus e receber o socorro e ser abençoado e parar com essa tristeza. Porque Deus é o Deus que está com você. É o Deus do salmista Davi. É o Deus que nós servimos. Que o Senhor Jesus continue te abençoando. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos aqui com a leitura de mais uma porção da palavra de Deus. Amanhã nós estaremos lendo Salmo 142 e 143. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, que permaneça na sua vida. Não esquece, deixa o like, comente, manda um comentário para mim, manda uma opinião, uma ideia do que você quer que a gente fale, que livro, qual assunto, depois que nós terminarmos a leitura dos 150 salmos, tá bom? Eu aguardo você amanhã para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Beijo no seu coração e Deus abençoe a você e a sua família.